Bom, palmeirenses, Renato Gaúcho resolveu falar do Palmeiras depois do empate entre Grêmio e Palmeiras no Rio Grande do Sul. Barbaridade, tio. Renato Gaúcho resolveu falar do Palmeiras. O que Renato Gaúcho foi falar, hein? O que Renato Gaúcho foi falar, hein? Faz o seguinte, ó. Deixa o seu like aí, tá? Claro que você já tá inscrito aqui no canal do Verdão, não é possível. Palmeirense não inscrito aqui, tá de sacanagem. Tá inscrito aí? Ah, bom. Então deixa o comentário aqui, o que você acha dessas declarações do Renato Gaúcho? Nós não enfrentamos qualquer equipe, nós enfrentamos uma equipe que é muito bem treinada, tem um grande plantel, chega sempre em todas as competições, é um clube vencedor. Nós sabíamos desde o início do jogo que o jogo ia ser bastante difícil, como foi, mas o Grêmio se apresentou muito bem. O Grêmio poderia ter vencido a partida hoje, como o Palmeiras poderia ter vencido a partida, as duas equipes criaram bastante. Que o torcedor está um pouco chateado, e eu entendo, porque nós estamos vencendo a partida por 2-0 e praticamente deu um apagão no nosso time em 2-3 minutos e nós tomamos o gol depois tomamos o gol de empate, então, quando muita gente achava que o Grêmio iria vencer a partida. O outro acertou um chute lá de fora da área, na gaveta, logo depois do primeiro gol. Então o torcedor fica chateado por isso, porque contava com a vitória. Eu mesmo nunca tinha escutado isso. Por um lado é bom escutar de vez em quando a palavra burro para saber o que essa palavra representa. Faria tudo de novo. Naquele momento do jogo faria tudo de novo. Por quê? Porque eu falo para vocês e falo ao mesmo tempo para o nosso torcedor. Vocês não têm as informações que eu tenho. Por exemplo, o Franco quase que nem joga a partida, porque é um jogador que nem o Dodge, que vem jogando todas as partidas, vem com cansaço, estava com a perna bastante pesada e era um risco colocar ele em campo. Nós colocamos pela situação que a gente vive. Fizemos 2-0, faltando 15 minutos, 17 minutos para terminar o jogo. Obviamente que eu tenho a informação para não perder meu jogador, eu vou tirar o Franco. Coloquei um atacante, até porque eu estava com três zagueiros. Então era só segurar, ser malandro no jogo e nós iríamos conseguir a vitória, que era o nosso objetivo. Aí, infelizmente, nós tomamos 2 gols. É lógico que qualquer torcedor não vai gostar, mas não tem problema nenhum. A responsabilidade é toda minha. Eu sou pago para isso, para fazer as substituições, para treinar meu time, para buscar sempre os melhores resultados para o meu clube. É o que eu procuro fazer. Infelizmente, nós tomamos aqueles 2 gols. Mas mesmo assim, já dei os parabéns para o meu grupo no vestiário. O Grêmio jogou muito bem, eu volto a repetir, nós enfrentamos uma grande equipe, uma equipe que chega sempre, é bem treinada e não é fácil. Uma coisa é você estar na frente, no caso do Palmeiras, lá com 25, 26, 27 pontos, 24, jogando livre, leve e solto. Outra coisa é a nossa situação, que é um pouco delicada. Então, aí, de repente, se você não joga com tanta confiança, você não joga assim tão livre, isso aí não tem problema nenhum. É continuar o trabalho, domingo tem mais. Renato, boa noite. Eu queria te perguntar se você não acredita que as substituições que você fez, as 3 juntas, não chamaram o Palmeiras para o campo do Grêmio, porque além de apagão, claro, Estevão encontrou um golaço, mas o Palmeiras começou a pressionar mais o Grêmio depois das substituições. E outra, sobre a confusão do Reinaldo com o Marquezinho, o que você pode falar para a gente? As substituições, eu coloquei os 3 zagueiros, porque o Palmeiras é muito forte na bola aérea. O Grêmio não ficou defensivo. O Grêmio talvez tenha recuado, porque eles não deveriam ter recuado, porque no momento que eu tirei o Palom, eu coloquei o Galdino pelo lado direito. Praticamente a mesma coisa. Eu tirei o Franco, que não é nem da posição que estava muito bem, justamente por esse problema que eu falei para vocês da perna dele, e coloquei um atacante. Então o meu time não ficou tão defensivo assim. Muita gente achar 3 zagueiros vai ficar defensivo. Não fica defensivo. Infelizmente o Palmeiras fez 2 gols na gente em 2, 3 minutos. Eu cansei de botar o esquema com 3 zagueiros e vencer os nossos adversários. Então a bola aérea era um perigo pra gente. Coloquei 3 zagueiros, aí eles acharam esses 2 gols. O garoto acertou aquele chute fora da área. Fazer o quê? Aí é lógico que quando ganha, sempre o treinador é o bom. Aí quando as coisas não acontecem, faz parte, sem problema algum. Isso aí não me chateia, não.
Quanto à discussão, é uma coisa normal, os jogadores discutirem dentro de campo. Eu já falei com os dois no vestiário, amanhã eu vou conversar com os dois e ver realmente o que aconteceu, porque não pode acontecer esse episódio, até porque nesse empurra-empurra, coisa que nunca aconteceu no meu trabalho, daqui a pouco eu perco um jogador, ou menos 2 jogadores expulsos, né? E na situação que a gente estava no jogo, era muito difícil. E são 2 jogadores experientes. Então já vou adiantando para vocês que no domingo o Marte não vai jogar, porque eu já tinha decidido isso ontem. Para daqui a pouco você não achar, ele tirou o Marte e não tirou o Reinaldo. Então ontem eu já tinha decidido que o Marte não iria jogar domingo contra o Juventude. Então, pelo amor de Deus, sem querer fazer a onda nesse sentido, não estou falando de você, sem fazer onda, porque a minha decisão já tinha sido tomada ontem, independente do resultado do jogo de hoje, independente desse problema que aconteceu no campo, que é uma coisa super normal. Agora, 2 jogadores experientes não pode, né? Renato, a situação que o Grêmio vive hoje em termos de tabela é complicada, é delicada, mas pelo contexto do empate, o grupo, pelo menos pelo que a gente pôde acompanhar de fora aqui, olhando da zona mista, ficou um pouco mais no gramado, os jogadores pareciam um pouco abatidos. Isso está acontecendo de fato, imagino que pelo contexto do empate sim, né, mas pelo contexto geral isso está acontecendo. Como é que faz para remobilizar esse grupo agora jogando mais próximo do torcedor? Também tem esse detalhe, né, o torcedor quando o Grêmio estava ganhando, estava pegando junto, aí depois obviamente toma um empate, o torcedor fica mais irritado. Como é que está essa situação, Renato? Está ótima. Está ótima. É normal que você esteja vencendo a partida por 2-0, aí o adversário empata e os jogadores ficam um pouco desanimados. E foi esse tom de conversa que eu tive com eles no vestiário, marcou na mão, mas eu elogiei eles. O meu time jogou muito bem. Foi muito bem. A essa parte, digamos assim, um pouco delicada na tabela, você tem que fazer as contas seguintes. Hoje o Grêmio está na zona do rebaixamento, mas é só você ver quem está próximo da gente. Já o Grêmio sai da situação, eu não tenho dúvida alguma, já estou falando isso para vocês há 2, 3 semanas. O Grêmio tem 2 jogos a menos. Aí você pode falar, mas o Grêmio tem que vencer esse jogo. Não importa, o Grêmio está grudado nos clubes que estão fora da zona, e o Grêmio tem 2 jogos a menos. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa para acontecer. Daqui a pouco tem os jogadores que estão no departamento médico de volta, tem os jogadores que estão em suas seleções de volta, e tem 1, 2 ou 3 jogadores que vão chegar. Então o meu grupo vai ficar muito forte. Não tenho preocupação nenhuma no momento que o Grêmio está ali embaixo na tabela. Até porque o Grêmio está classificado na Libertadores, o Grêmio tem uma classificação de 90 minutos para passar para a próxima fase da Copa do Brasil, e daqui a pouco a gente se recupera no Campeonato Brasileiro. Então tem muita gente que já começa a fazer uma tempestade no copo d'água. Não tem tempestade no copo d'água. Não tem tempestade. Nós temos responsabilidades, nós sabemos a nossa situação, mas não é essa situação toda que muita gente está conversando, está opinando. Eu já tive em outras situações assim, e o que eu falei há 2, 3 semanas atrás eu repito. Daqui a pouco o Grêmio vai para o seu devido lugar, sem problema algum. Sem tempestade em copo d'água. Se alguém quiser fazer tempestade em copo d'água, não tem problema. Aqui dentro está tudo muito bom. O ambiente está ótimo. Eu até gosto que ver que os jogadores sentiram o empate do Palmeiras, porque se não sentissem o empate do Palmeiras depois de 2-0, realmente estão com a cabeça em outro lugar. É uma coisa super normal. O importante é o que eles vêm fazendo dentro do campo. E já o Grêmio vai para o lugar dele. Renato, aqui no meio. Você falou sobre a retomada da confiança depois da vitória contra o Fluminense, mas tem um jogador do Grêmio que nitidamente não está nem um pouco confiante já há algum tempo, que é o JP Galvão, né? Vem sendo xingado pela torcida, vaiado, etc. Hoje ele entrou e o Grêmio acabou tomando gol, você já explicou que faria tudo do mesmo jeito, mas eu quero te ouvir especificamente sobre o JP Galvão, porque às vezes parece que quanto mais ele é escalado, e é verdade que agora não mais entre os titulares, mais ele fica exposto, mais a torcida xinga, mais ele sente. Como é que você tem avaliado isso e também pensa os próximos passos em relação a ele? Os próximos passos sempre juntamente conversando com o jogador, para ver o que ele pensa, para ver o que ele acha, conversar com a minha diretoria. Ele é jogador do grupo do Grêmio. Ele é um atacante. Aliás, no momento é o único atacante que nós temos. Faz parte, às vezes, quando o jogador não consegue render tudo que o torcedor espera, o jogador ser vaiado. Mas nessas horas aqui, a gente não pode abandonar o jogador, não. A gente tem que abraçar, conversar bastante com ele, saber a opinião dele também, o que ele quer, o que ele está sentindo, para ver se a gente toma uma decisão ou não. Ô, Renato, boa noite.
Na entrevista coletiva do Abel Ferreira, ele se disse triste com as críticas no final do jogo da torcida do Grêmio. Ele disse, olha, não tem nada a ver com isso, não sou gremista, mas eu acho triste por tudo que o Grêmio tem passado, pelo jogo que foi. Eles parecem que têm torcedores que são só torcedores de vitória, não são um clube que seja de torcedores o tempo todo. Eu queria saber o que você pensa disso e se você, embora disse que não se chateia com as críticas, você acha que elas foram justas ou injustas com o resultado final do jogo, as críticas da torcida? Não, o que eu falei, o torcedor ele sempre quer ganhar. O problema do torcedor hoje que se chateou, eu me coloco no lugar dele, é porque nós estamos vencendo a partir de 2-0. E nós tomamos um empate. É lógico que o torcedor fica chateado. Eu concordo com o Abel. Eu admiro muito ele como pessoa, como o trabalho dele, até porque ele é um vencedor. Um ou dois portugueses que vieram aqui no nosso país são vencedores. Um é ele. É muito fácil, você ganha, né? Todo mundo gosta. Aí, de repente, você faz uma substituição, que muitas vezes o torcedor nem sabe por que foi feita aquela substituição, e o resultado não vem, é lógico que o torcedor se chateia. Mas eu estou bem tranquilo quanto a isso. Sabe por que eu estou bem tranquilo? Uma que até estranha, né? A reação da nossa torcida, que nunca tinha acontecido assim, mas eu entendo, né? Pelo resultado, pela nossa situação, contra o Palmeiras, vencendo o jogo 2-0, chegou o empate. Mas isso não me preocupa. Faz parte do futebol. Sabe por quê? Porque eu sou bom pra caramba. Eu sou muito bom. Muito bom. E a torcida do Grêmio sempre esteve comigo. Sempre. E sempre vai estar comigo. Porque ela sabe do trabalho, do resultado do trabalho que a gente tem aqui dentro do clube. Hoje, eu até dou uma certa razão para ela, porque nós estamos, volta a repetir, vencendo o jogo por 2-0, e ela se chateou porque na hora da substituição o Palmeiras empatou. Eu poderia não ter colocado o Galvão, poderia ter colocado um outro jogador, e nós poderíamos ter perdido o jogo. E aí? Futebol é assim, faz parte. O importante é o desempenho da minha equipe, que ela vem tendo dentro do campo. E nisso, dei os parabéns novamente para eles. Nós não enfrentamos, volto a repetir, qualquer equipe. Nós enfrentamos uma das 3 melhores equipes do país. Uma equipe que sempre chega, sempre disputa títulos e ganha títulos. Então o torcedor também tem que entender esse lado aí. Tá aí mais uma vez, Renato Gaúcho, então, soltando o verbo depois de encarar Abel Ferreira. Ele que perdeu a final da Libertadores para Abel Ferreira em 2021, é bom lembrar disso aí, tá? Eu vi hoje muito oba-oba aí, de que Renato Gaúcho, por Brasileirão, tem mais vitórias que Abel. Mas quem ganhou a Libertadores? Quem que ganhou como diria o outro, o que vale mesmo? Quem ganhar a Libertadores? Libertadores vale mais que isso aí tudo, amigo. É título, é taça, é jogo único. Como diria Galvão Bueno. Só tem um jogo, amigo. Mais uma vez aí o Renato Gaúcho falando do Verdão e não tendo o que falar. Essa que é a grande verdade. Viu o time dele abrir 2-0 no segundo tempo, hein, meu amigo? Segundo tempo. E tomou o empate do Verdão, que não desiste nunca. Por isso que é o maior do Brasil. Não dizem que brasileiro não desiste nunca. Bom, o Verdão não desiste nunca. É o maior do Brasil, indiscutivelmente. Deixe o seu comentário aí, o que você achou então das declarações aí do Renato Gaúcho sobre o jogo Grêmio e Palmeiras. Vejo você no próximo vídeo, contando com o seu comentário aqui embaixo então, hein? O que você achou aí das falácias do Portaluppi? Nesse vídeo aqui, nós vamos ver o que os comentaristas falaram desse duelo entre Grêmio e Palmeiras, que acabou empatado, permitindo que o Flamengo esteja 3 pontos adiante do Verdão. Avante palestra!